Bom dia. Aqui é o professor Ricardo. Estamos iniciando a revisão da primeira verificação de conhecimento da disciplina Libras. Vocês, como alunos do 7º semestre de Psicologia, estamos aqui postando para vocês um pouco do que, na realidade, vai cair na prova de vocês. Sabemos que este momento é um momento de nós podermos adaptarmos às situações. E somos convidados a entender um pouco melhor sobre o que representa a língua de sinais e o que representa para o mundo surdo esta língua. Nós temos que definir primeiro a diferença entre língua e linguagem. Porque muita gente acha que pode ser o mesmo significado, tanto para a língua quanto para a linguagem. A língua do surdo, ela foi constituída e foi oficializada por uma lei, a Lei 10.436, de 2002, e foi normatizada por um decreto 5626 de 2005. E o que significa isso para nós, da comunidade surda? Porque eu digo nós, porque eu participo também dessa comunidade surda, eu sou partícipe, eu sou pertencente a essa comunidade surda. Representa para nós uma vitória, porque sabemos que quando você tem uma língua, qualquer povo que tem uma língua, este povo tem uma característica, uma cidadania e uma dignidade garantida. E é isso que nós precisamos entender um pouco sobre do que nós vamos falar hoje. A língua como instrumento de comunicação. A língua como instrumento de pertencimento e também uma língua condizente daquilo que realmente os surdos são. Por isso que a Lei 10.436, ela vem dizendo para nós, são 5 artigos apenas dessa lei. E essa lei você vai encontrar na apostila que eu me propus a fazer para vocês e que muitos alunos da sala de vocês têm. E o que é que retrata esta lei? Esta lei vem retratar justamente que o Estado reconhece como um meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, como expressão do surdo. Essa língua, ela não é o empréstimo, o modelo que foi retirado do português. Não. Tanto é que
no artigo 2º da lei, diz assim: deve ser garantido por parte do poder público e em geral a forma institucionalizada de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetivo e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. E o parágrafo único do artigo 1º fala assim, que essa língua constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e de fatos, oriundos. Qual foi a origem dela? De comunidades de pessoas surdas do Brasil. Por isso que nós temos que entender claramente do que nós estamos tratando, que é justamente que a Libras é uma expressão, é um sistema linguístico, como tem no português, todo o sistema linguístico, a morfologia, fonologia, tudo aquilo que existe nas línguas orais pertence também à língua brasileira de sinais. E para quem é destinado isso? E por que vocês, do curso de psicologia, precisam ter pelo menos a base dessa Libras, da língua brasileira de sinais? Justamente porque vocês podem ser também professores. E a lei deixa bem claro para nós que o magistério e seus níveis médio e superior precisa ter o ensino da Libras, da língua brasileira de sinais, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. E o que são esses parâmetros curriculares? E para que servem? Justamente para dizer para nós que os currículos, que são parâmetros curriculares nacionais, que traz de que forma vamos ensinar os surdos. E vocês necessitam desta condição de aprender a se comunicar, pelo menos, com o surdo. Dizer para o surdo um oi, perguntar o nome dele. E isso faz muita diferença na hora da comunicação. E o surdo vai entender que você se preocupa com ele. Imagine você em uma sala de aula onde tem um surdo e você não sabe nem perguntar o nome dele. Então, essa disciplina é para inserir você como um profissional para poder se comunicar com o surdo. Um profissional onde vai ter adequadamente essa preparação. E é esse o nosso objetivo hoje. Para nós podermos falar sobre revisão, primeiro nós temos que entender que a revisão ela necessita de que você tenha em mãos tudo aquilo que foi dado como conteúdo programático das aulas que foram ministradas. E para isso nós vamos iniciar falando do alfabeto manual. O alfabeto manual
também chamado de datilologia. E qual é a função da datilologia? E o que nós, como leigos ainda da língua brasileira de sinais, podemos entender o significado deste alfabeto manual, que se chama datilologia. A pergunta é: a datilologia tem a função de realizar sinais? A datilologia tem a função de construir frases? A datilologia tem a função de realizar um diálogo, conversar em sinais? Não. Essas 4 alternativas, realizar sinais, construir frases, realizar diálogos e conversar em sinais, não é função do alfabeto manual. Então, qual é a função primordial do alfabeto manual? É a soletração. Exemplo: tem uma pessoa que você não sabe o sinal dela. O sinal é o que identifica a pessoa. Mas você sabe o nome dela. Por exemplo, o meu, Ricardo. Aí você vai fazer letra por letra. O R, o I, o C, o A, o R, o D e o O. Ricardo. Ah, mas Ricardo tem muitos. Mas o professor Ricardo, professor de Libras, Ricardo, ele tem um sinal. E qual é o sinal do professor Ricardo? É o R passando de um ombro esquerdo para atravessando até a cintura na diagonal. Este é o sinal do professor Ricardo. Por isso, além de soletrar um nome, também nós temos lugares que nós não conhecemos os sinais. E lugares em que você precisa soletrar o nome do lugar. Por exemplo, Belém, B-E-L-E-M. Tem um sinal de Belém? Existe. É você batendo com a sua palma da sua mão na nuca. Na sua nuca. Este é o sinal de Belém. E o que é a palavra? O que é o sinal? O sinal representa para nós justamente cada palavra que você pode começar a conversar. E essa conversa e este sinal, às vezes um sinal só, perguntando o nome. Qual o seu nome? Basta você levantar a sua mão em U você sabe, né? U é o indicador com o dedo médio. Eles juntos vão fazer a letra U. E você vai perguntar, passando da esquerda para a direita, qual o seu nome? Então, a datilologia serve, primeiro, para identificar uma pessoa, colocando letra por letra, ou
um lugar que você não conhece. Por isso que não é a datilologia não tem a função de conversar em Libras, de realizar diálogos. Não é para construir frases, nem realizar sinais. É para justamente soletração. Soletração de letra por letra na Libras. Ok. O outro tema que nós temos que conversar e que vai também ter esta abrangência dentro da nossa revisão e para o nosso conteúdo, para a nossa prova, é a denominação correta do termo para a pessoa com deficiência auditiva. Esse termo, pessoa com deficiência auditiva, ele veio desde 1994, na Declaração de Salamanca, na Espanha, que você sabe que as declarações dos congressos, ele tem uma abrangência universal. E o Brasil é signatário desta Declaração de Salamanca. O que é o signatário? É aquele que fez a opção que o que ocorreu naquela declaração, no caso de Salamanca, vai ser cumprido no Brasil. Então, o Brasil é signatário da Declaração de Salamanca. E ele vai fazer parte do ordenamento jurídico do nosso país. E o que foi dado como um termo mais apropriado para uma pessoa com deficiência auditiva? Justamente é essa. Qualquer pessoa com deficiência, ela é chamada de pessoa com deficiência. Aí seja um surdo, seja um cego, seja um cadeirante, seja qualquer pessoa com deficiência, ela vai ter esta denominação, pessoa com deficiência. E no mundo do surdo, do povo surdo, como é essa denominação? Essa denominação é como está pessoa com deficiência auditiva. Mas você hão de perguntar para mim, mas professor, eu já vi lá na lei 10.436, que fala sobre a denominação do surdo como portador de deficiência. Como é que a gente pode explicar esse termo? Esse termo, gente, ele veio inadequado na lei. Ele veio não construído de acordo com a comunidade surda. E sabemos que portador de deficiência, ele é inadequado porque, por exemplo, você pode portar uma bolsa, uma sacola, você pode portar um celular. Muito bem, você pode. Mas você não pode, por exemplo, deixar aquele objeto e se livrar dele. Não. É a mesma coisa com a deficiência. Você não pode deixar a sua deficiência do lado e ir para qualquer lugar. Mas o portador, sim. A bolsa você deixa no lugar, depois você pode vir e pegar de novo. E a mesma coisa de um celular. Você deixa na mesa e depois vai. Você está portando aquele celular. Por isso que tem carteira porta-cédula.
uma carteira sua que você coloca os seus documentos. Mas ali você está portando. Mas a sua deficiência você não pode deixar de lado e ir ao banheiro e fazer qualquer coisa sem ela. A sua deficiência sempre vai lhe acompanhar. Por isso que é inadequado este termo portador. E como é que a comunidade surda ela gosta de ser chamada? Qual é o termo mais apropriado para nós falarmos de uma pessoa com deficiência auditiva? Eles gostam de ser chamados de surdos. Surdo. Aí nós vamos ver. Eu posso perguntar, por exemplo, na prova. Qual o termo que a comunidade surda gosta de ser denominada? A resposta é portador de deficiência? Não. Pessoa com deficiência auditiva? Não. Mudinho? Muito menos. Pessoa com necessidades especiais? Também não. Excepcional? Muito menos. Qual o termo, então, que nós precisamos entender, internalizar, que a comunidade surda gosta de ser denominada? Surdo. É esse o termo certo da comunidade surda. Mas se eu perguntar na prova, qual o termo que se apresenta na Lei 10.436 de 2002 como termo apropriado para a pessoa com deficiência auditiva? É portador de necessidades especiais. Entenderam? Então, nós vamos diferenciar o que a lei apresenta e o que a comunidade surda deseja como denominação de um termo para ser identificado. Ok? Vamos agora passar para um outro tema, que são os parâmetros da Libras. Os parâmetros da Libras, ela tem dois âmbitos, o âmbito primário e o âmbito secundário. Os parâmetros da Libras, elas são de 5 no total. Mas nós temos os parâmetros primários, que são constituídos de 3. E quais são os parâmetros primários? Os essenciais para nós podermos dar um significado para um sinal. Nós temos o primeiro, que é a configuração de mão, que é a letra C e a letra M. O movimento, que é a palma da mão voltada para baixo, fazendo alternadamente o movimento para frente e para trás. E o ponto de articulação. Ok. Vamos dar um exemplo. Uma configuração de mão em C. Ela vai definir um sinal? Não, não define um sinal. E o que é que define um sinal? São os 3 elementos primários dos parâmetros. Isso que vai definir um sinal. Como assim, professor? Se eu tenho
uma configuração de mão em C, mas não tenho um ponto de articulação, eu não posso definir esse sinal. Se eu tenho uma configuração de mão em C e digo que o ponto de articulação é o braço, aí eu já tenho uma ideia de que sinal é aquele. E o que sinal é? Se eu colocar um C passando no braço, do ombro até a mão, escorrendo ele. Ele é o sinal de curso. E se eu colocar no dorso da mão esta letra C, já não vai ser curso, vai ser a cor cinza. Isso para vocês entenderem que o que vai definir um sinal, o significado de um sinal, é o conjunto da configuração de mão. E o que é uma configuração de mão? É a forma como você vai apresentar a sua mão para realizar o sinal. Configuração em C, você vai fazer a letra C na sua mão. E o ponto de articulação? O que é o ponto de articulação? É onde o sinal vai acontecer. E no exemplo que eu dei, exemplo de curso, qual o ponto de articulação? É o braço. O braço é o ponto de articulação do sinal de curso. E o movimento dele é de baixo para cima, do baixo do ombro até chegar à mão, escorrendo pelo braço. Então, tudo isso nós vamos encontrar em um dicionário chamado Capovilla. O dicionário Capovilla, ele apresenta para nós cada sinal. São mais de 2.000 palavras naquele dicionário. E você vai perceber dentro do dicionário que o Capovilla vai explicar cada sinal, do jeito como você precisa realizar esse sinal. Como um exemplo de tudo isso é a palavra, por exemplo, trabalho. O sinal trabalho, muita gente pode até se confundir. Porque o curso começa, a configuração de curso é C. E o trabalho poderia ser o T, mas não é o T, a letra T. É a letra L. A letra L vai ser no ponto. Qual é o ponto de articulação de trabalho? O ponto de articulação de trabalho vai acontecer no espaço neutro. O espaço neutro é esta parte da sua frente onde você não toca no seu corpo. Então, para definir esta área livre, como nós dizemos, o ponto de articulação onde não toca no corpo, que é justamente esta área onde você vai fazer o sinal de trabalho, você tem como configuração de mão em L, o ponto de articulação é o espaço neutro, que é essa parte da frente de você, e o movimento é alternadamente colocando L para frente e para trás. Eu já dei 2 exemplos de parâmetros primários. Mas, por exemplo, temos também
os parâmetros são considerados secundários. Por que secundários? Porque pode ou não pode acontecer aquele sinal, aquele parâmetro, desculpa. Como exemplo, nós temos expressão facial e expressão corporal. Às vezes tem e às vezes não tem. E o outro é a orientação, a direção dele. Às vezes tem direção, às vezes não tem. Um exemplo que não tem direção, triste, é você fazer o Y, com o polegar você coloca no queixo e faz uma expressão de triste. Então, o exemplo de triste, ele não é configuração em T, com a letra T, mas sim a configuração de mão dele é Y. O dedão pega no queixo, baixa um pouco sua cabeça e faz uma expressão de triste. Então, este sinal triste vai apresentar vários parâmetros. Parâmetros configuração de mão. O que é configuração de mão? É como a sua mão vai ser apresentada para mostrar o sinal. Então, triste é em Y, não tem movimento, o ponto de articulação é o queixo e ela tem uma expressão facial. Tem. Qual é a expressão facial? De tristeza. Você tem que fazer uma cara de tristeza. Mediante tudo isso que foi dito para vocês a respeito dos parâmetros da Libras, vamos agora a alguns exemplos de ponto de articulação. Os exemplos que nós temos de ponto de articulação é justamente o da testa. Como nós podemos apresentar os pontos de articulação da testa? Por exemplo, esquecer. Esquecer, você vai pegar o seu polegar, colocar na têmpora. A têmpora é esse lugar onde nós temos aqui do lado da cabeça, aqui, bem do lado. Você coloca o polegar e os 4 dedos que restaram da sua mão, você passa na testa e vai passando na testa. Então, este aí é o sinal de esquecer. Que o ponto de articulação de esquecer é na testa. Aprender. Aprender é você fazer o C e o S ao mesmo tempo, abrindo e fechando ele. E o ponto de articulação é na testa também. Este é o sinal de aprender. O sinal de difícil. O sinal de difícil é em X. Como é o X? É o indicador de uma forma, ela vem meio perpendicular e vai fazer na testa da direita para a esquerda, passando que nem uma cobrinha. Então, isso é o sinal de difícil. Inteligência, inteligente, é o número 5. Nós sabemos que o número 5 não é a mão espalmada, mas sim o dedo indicador com o dedo médio junto. Este é o número 5. Coloca na têmpora, a têmpora você já sabe onde é aqui do lado da cabeça, bem do lado, e levanta o número 5 na têmpora. Este é o sinal de inteligente. Já demos o ponto de articulação da testa. O pensar é você colocar o indicador
colocando também na têmpora, na testa. O sinal de tio. O sinal de tio é a letra C, colocando também na testa. Letra C, colocando na testa. Padrinho e madrinha é a letra M, colocando também na testa, no mesmo lugar onde coloca o tio. Mas só que o padrinho e a madrinha, você vai ter que marcar homem, fazendo aqui na barba, mexendo na sua barba, e mulher, um joinha aqui no rosto. Então, o que define homem e mulher para padrinho e madrinha? Obrigado, obrigado ou obrigada. Você vai pegar a sua mão espalmada, vai colocar na testa e jogar para frente a sua mão. Fácil. Fácil é uma configuração em que o dedo médio vai ficar mais evidente que os outros dedos. E vai colocar na testa e jogar para cima. Porque se você jogar para baixo, é amanhã. Todo dia, você vai fazer a letra D na datilologia e bater na testa, na têmpora, várias vezes, todo dia. E lembrar, você vai fazer também na têmpora, na testa, e em V, lembrar é em V. Lembrar e história é o mesmo sinal. Portanto, se você fizer aqui na têmpora o V jogando para frente, é o sinal de história ou o sinal de lembrar. Um outro ponto de articulação onde define sinais. No peito, nós temos no peito o verbo ter. E se você for perceber, o verbo ter, com todas as suas variações, vai apresentar o quê? A letra L. A letra L é o que dá a configuração de mão para significar o verbo ter. E como é que nós vamos fazer este L batendo aonde? No peito. Com o polegar no peito, batendo várias vezes. Tenho, tenho, ter. Todas as variações do verbo ter vai ser em L, com o polegar batendo no peito. Outro sinal que nós vamos ter é a sua mão espalmada fazendo um carinho no peito. Este é o sinal de gostar. Ou também pode ser o sinal de prazer. A mão espalmada fazendo o movimento circular no peito, dizendo prazer ou gostar. E o sinal de amigo? O sinal de amigo é em B, não é em A. A, porque de amigo começa com A, não é com A, é com B. B, datilologicamente, em B, você vai colocar a palma da sua mão para cima e bater 2 vezes no peito. Isso aqui é o sinal de amigo. Outro ponto de articulação onde vai ser apresentado para nós o espaço neutro. E o que é o espaço neutro? É o espaço que nós vamos definir como um espaço onde não toca no seu corpo. Todo sinal que
que é realizado não tocando no seu corpo, ele é espaço neutro. Como exemplo, nós temos o sinal de Brasil. Você vai fazer o B de Brasil e vai fazer tipo uma bandeira tremulando na frente do seu rosto. Isto aqui é o sinal de Brasil. Outra vez a palavra trabalhar. O sinal de trabalhar é em L, ele vai ficar um pouco acima da cintura e você vai fazer as duas mãos em L, fazendo alternadamente para frente e para trás o movimento de trabalho ou trabalhar e todas as suas variações. O sinal de professor. O sinal de professor é a letra P, batendo de um lado para o outro, duas vezes. P na sua frente. Avião. Avião é a letra Y, passando, imitando um avião subindo. Este é o sinal de avião. Andar é passando, fazendo o movimento de andar uma pessoa com os dois dedos, o indicador e o médio, passando à sua frente. Família. Família é o sinal em F, a configuração é em F, fazendo F com F nas duas mãos, batendo polegar com polegar e fazendo uma circunferência, tocando em mindinho com mindinho. Então, esse é o sinal de família. Reunião é a mesma coisa, só que agora é com letra R. Une aqui os dois R's, faz a circunferência e pega do outro lado. Comunidade, letra C, junta a letra C, faz a circunferência e este é o sinal de comunidade. Agora vamos passar para o ponto de articulação no braço. O ponto de articulação no braço, nós temos, por exemplo, pedagogo. Pedagogo, nós vamos fazer o P de pedagogo e passar no braço, no antebraço, passando de baixo para cima, até chegar no pulso. Este é o sinal de pedagogo. Curso, nós já falamos, né? Curso vai ser a letra C, a configuração de mão em C, passando também pelo braço. Este é o sinal de curso. Branco, nós vamos fazer a letra B de branco e passar também pelo braço. Aluno, aluno, nós vamos fazer a letra A e rodar aqui no ombro, no seu ombro esquerdo. Quem fizer com a mão direita vai fazer no ombro esquerdo, rodando a letra A no ombro esquerdo. Este é o sinal de aluno. Gordo, nós vamos ver a configuração de mão de gordo é
a configuração em Y e passando também no braço, com a expressão de gordo com a bochecha toda cheia. Esta aí vai ter uma expressão facial. Então, enche a sua bochecha e depois passa o Y subindo no braço. Este é o sinal de gordo ou gorda. Ponto de articulação na mão. Nós vamos ter várias cores na mão, no dorso da mão ou na palma da mão. Por exemplo, nós temos a cor cinza. Faz o C no dorso da mão. Este é o sinal de cinza. Preto, você vai fazer a letra P, também passando no dorso da mão. O dorso da mão é essa parte de fora, sem ser a palma, é a outra parte de cima. Marrom, você vai fazer o M e vai esfregar no dorso da mão. O verde, você vai fazer o V, rodando no dorso da mão. E o roxo, vai fazer o R, fazendo aqui também um esfregaço, que a gente diz. Esfrega no dorso da mão. E-mail. O e-mail vai ser a letra C na mão esquerda e a mão espalmada do outro lado, com dedos unidos e passando no meio da letra C. Este vai ser o sinal de e-mail. Combinar, você vai colocar o seu indicador na mão direita, só o indicador, e bater na palma da mão da esquerda. Este é combinar. Combinar. Separar. Você vai fazer 2 joinhas e levantar para cima. Os 2 joinhas dizendo separar. Agora, outro ponto de articulação no queixo. O queixo também é ponto de articulação. Gostoso. A gente vai passar o dedo médio no queixo da direita para a esquerda e fazer uma expressão facial de gostoso. Pai, você vai pegar na barba do pai e beijar o seu dorso da sua mão. Bença, pai. Bença, mãe. Então, aqui é só pai, porque aqui é o queixo. O vovô, mesma coisa. Faz o vovô e é no queixo. Gelado, você vai fazer a letra X colocando no queixo. Este é gelado. Conhecer, você vai fazer número 4, com os dedos todos separados, e com o indicador você vai bater no queixo. Este é o sinal de conhecer. Vermelho, você com o indicador, você vai passar o indicador no queixo, para baixo. Movimento para baixo. Ponto de articulação no nariz. Amarelo. Amarelo, você vai ter o amarelo, a letra D. Com essa letra D, você vai passar do lado do nariz, uma vez só. Por que uma vez só? Porque se eu passar diversas vezes ao lado do nariz, já não vai ser amarelo, vai ser perigo. Silêncio, você vai pegar o indicador e colocar na boca e no nariz. Silêncio. Flor. Flor, você vai passar no nariz a letra F, vai fazer datilologicamente a letra F e passar pelo nariz. Isso aí é flor.
e o sinal de mentira. O sinal de mentira vai ser a letra X passando na frente do nariz. Com isso, nós vamos terminando esse assunto e vamos passar para um outro assunto, que são sinais compostos. Os sinais compostos são escola. O que é uma escola? É uma casa onde se estuda. Estudar. Estudar, você bate a palma da mão uma em cima da outra, 2 vezes. Então, casa, você faz o sinal de casa, mais estudar. Zebra, você vai fazer cavalo, que são aquele L, mas com o indicador e o médio junto, e vai fazer aqui na têmpora os dois. E fazer uma lista de cavalo. Então, cavalo e lista se tornam uma zebra, é o sinal de zebra. Morar, também uma casa onde está localizada, ponto de articulação. Padrasto, padrasto você vai fazer o sinal de pai, mas o segundo é o número 2, jogando para o lado. Então, esse é o sinal de padrasto. Sinais que não têm movimento. Quais são os sinais que não têm movimento? Por exemplo, nós temos sinal de triste, faz o Y, com o polegar colocando no queixo e fazendo um sinal de triste. Casa também não tem movimento. Desculpa também não tem movimento. Pagar também não tem. Esperar e sentar. Esses sinais, eles não têm movimento. Por isso, nós vamos entender que existem sinais que não têm e tem sinais que têm movimento. E seria esse a parte dos sinais que não têm movimento. Vamos passar agora para a explicação da terminologia de quando nós denominamos um surdo e quando nós denominamos uma pessoa com deficiência auditiva. Existe diferença? Existe. E isso eu já falei em sala de aula, só para relembrar, nós estamos aqui agora fazendo uma revisão do que vai ocorrer na primeira verificação de conhecimento. E nesses termos, surdez e deficiente auditivo, eles têm diferença. E onde é que está a diferença entre esses dois termos? Bem, eu vou ser direto, que já está acabando o nosso tempo. Quando nós temos, por exemplo, uma criança que ela nasceu surda e continuou surda. Ele é um surdo, ele tem a surdez. Mas uma criança que nasceu ouvindo, mas se tornou surdo ou surda, essa criança, ela é deficiente auditivo. Então, fica bem claro para nós que, por exemplo, uma doença congênita, os pais são surdos e essa mesma criança adquire a surdez de seus pais. Esta é uma aquisição congênita, é porque adquiriu dos pais a surdez. Quando nós formos apresentar para vocês as questões, vai ser nesse molde, o molde de apresentar para você dizendo o que é um surdo. O surdo é o que nasce ouvinte e se torna surdo,
Não. O que é que denomina-se uma surdez? É quando ele nasce surdo e permanece surdo. Por isso, meus queridos alunos, este foi o Zoom que eu passei para vocês e, na medida do possível, vocês vão se atualizando. Qualquer dúvida, vocês me chamam no meu WhatsApp. Eu vou até deixar aqui o meu WhatsApp aqui no chat para vocês poderem. Este aqui é o meu WhatsApp. Pode me chamar lá. Qualquer dúvida, digam para mim, ok? Muito obrigado e bom dia para todos.